começa um azul ou branco cheio de amor. De um lado, a casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão e do outro, uma família de bem-amados. Muito boa noite, está a começar mais um Azul ou Branco aqui no Porto Canal, o concurso que testa os conhecimentos dos nossos concorrentes e estes mesmos concorrentes que lutam por chegar aos prémios que estão em jogo, 1.200 euros em cartão para quem chegar aos quartos de final e uma viagem no Mediterrâneo. É verdade, não é? uma cruzeiro. viagem no Mediterrâneo. Muito boa noite a si, que está em casa aí connosco no Porto Canal. Fico tão contente de o ter aí desse lado comigo e com o Tiago. Espero que contente também fique e que se anime aqui neste serão do Porto Canal. É um concurso, como o Tiago disse bem, familiar para toda a família, dos mais pequeninos aos maiores, em que vamos testar conhecimentos e também vamos dar prémios. O prémio final é, como já sabem, uma viagem num cruzeiro no Mediterrâneo. Eu estou tão branquinha que eu bem que precisava agora de apanhar um sol. Uma pessoa fica logo assim, com um ar assim mais fresco, não é? Sim. E bem, e vamos ver se as Estamos nossas... com um ar mais saudável. Mais saudável e fresco. Isso é um facto. É. Bem que eu precisava ir já para o sol, não iam? Já. Maravilha. Vamos aqui conhecer esta família, que são os bem-amados. Ou seja, é uma família que tem muito amor, não é? É verdade. É tão bom. O amor é mais importante do que tudo. Não concordam comigo? Com Sei que a Isabel já é experiente nestas leads, já sabe muito bem estar em televisão. Qual foi a sua experiência já em televisão? Conte-me lá um bocadinho. Estive na Roda da Sorte 2 vezes. A primeira vez em 90 e a segunda, passado salvo erro, 17 anos, foi quando fizeram a segunda. E há muita diferença ainda Segunda destes tempos da televisão para o que vê aqui para hoje em dia? Ai, um bom bocado. É? Principalmente em quê? Especialmente, sei lá, eu acho que na forma como, por exemplo, agora temos os monitores. Aquilo lá era tudo manual e havia umas letrinhas e aquilo era tudo à mão que se tinha que virar. A sério? Portanto, não tem nada A a Ruth ver. Rita virava Era a Ruth Rita que tinha que virar aquelas letrinhas. Não, não É tem diferente. nada a ver. É não. diferente. Não Dava tem mais nada a ver. trabalho, com certeza. Claro. Luísa, és aqui, estás dos teus papás, não é? E eu sei que o teu pai, o Claudinho e a Isabel, trabalhavam, ouçam, na repartição das finanças, não é? Eu não, era ele. Mas também trabalhava... Trabalhava na Segurança Social. Pronto, é igual, é tudo o Chefe que dá é o dores de mesmo. cabeça lá para casa. O patrão era o mesmo. Pois, mas tudo o que dá dores de cabeça lá para casa e tu seguiste-lhes as pegadas. Eu achava piada. O que Achavas meu pai piada? fazia. A apanhar as pessoas nas maldades. Pelo bem de todos. Nós Claro, cobramos claro, pelo claro, bem de claro, todos. claro, claro. Exatamente. Antigamente, nessa parte das finanças, e agora há uma grande evolução. Ui, imenso. Porque é por causa da parte Eu, quando informática. entrei para as finanças, nem máquinas elétricas havia. Exato. Então era tudo manual. Para somar, eram umas máquinas antigas que era puxar à manivela. Manivela. Tipo Estávamos slot ali a machine. somar folhas, ou então nós tínhamos, por exemplo, um tesoureiro, no primeiro bairro em Paredes, em 1975, ele somava folhas e folhas. Pois, Era hoje em uma dia é coisa- tudo mais Era uma fácil. autêntica máquina. De Que loucura. manguitos, de Sara, e tu o que é manguitos. que fazes, assim, muito rapidamente? Eu trabalho assistente de direção num hotel. Pronto, ainda bem, já não estás ligada às finanças. Aumente isso. Olha, muito boa sorte a todos e até Obrigado. já. Obrigado. E agora, ai, tão giros todos de cascola. Olha, eu até vim, estão a ver, de azul, porque sabia que vinha aqui a Casa do Porto de Famalicão, não é verdade? Exatamente. Muito boa noite. noite. Preparados, vocês têm que estar, não é? A vida toda do sempre. Porto, de cor e salteado. O Pedro, se não sabe, é uma chatice. Tem que saber. Está por ser o presidente da casa, não é? És o presidente. O que é que um presidente de uma Casa do Porto faz? Faz tudo aquilo que engrandece o Porto localmente. E tenta seguir as orientações que o Futebol Clube do Porto também nos dá, não é? Claro. Tudo o que seja Futebol Clube do Porto, temos que ser Muito nós. bem. E o Luís é o suplente, É, sou mais velho também. é mais Sou velho. mais velho, sou o paizinho deles. Não sei se é boa ideia ser suplente, Não. porque normalmente as pessoas mais velhas sabem muito, não é? Sim, procuro. Se for preciso, darei, Troca-se, darei claro, é um para isso que contributo. existe a ajuda. Exatamente. E o Ricardo, que diz aqui que é bom vivan. Conta-me lá, que eu adoro bons Essa vivans. Tento aproveitar ao máximo tudo o que a vida me proporciona. Tanto é que sou portista, sou das pessoas mais felizes no mundo. É verdade? E é um pouco por aí também. É um pouco por aí. E o Francisco também? Sim. Bom vivan também é. Finges que não, riste um bocadinho, mas também Sou mais calado. curtes a vida, gostas de viver a vida. Sim. Olha que os caladinhos, como eu costumo dizer, são piores. Às vezes. Não é? Não acha? Oh, Às seu vezes. Luís. Às vezes. Um bocadinho, são aqueles que fazem pela calada e tal. Não querem ser muito notados. É isso. Vamos lá ver então como é que todos se Vamos lá portam. ver. Muito boa sorte. E agora é a altura da moeda ao ar. Vamos então começar a jogar e antes disso eu tenho que pedir a ajuda de quem? Algum de vocês sabe quem é que agora me vai ajudar nesta pergunta?
sei, é um senhor. É um senhor. E como é que ele se chama? Joel, não é? Joel Cleito! A história do Futebol Clube do Porto não é feita só de atletas, de dirigentes, mas também de muitos abnegados técnicos e funcionários. É o caso de José Luís Ferreira, que trabalha no clube desde a década de 50 do século passado e que se destacou numa área fundamental. Qual? Podem agora, dirigente, atleta ou massagista. Tem que carregar, só agora é que podem carregar. Tem que carregar mesmo na letra. C, massagista, e está certo! Marcou. Marcaram então os bem-amados. Vamos ouvir a resposta do Joel. É massagista do Futebol Clube do Porto desde a década de 50 do século XX. Imaginem quantos craques, quantos atletas passaram já pelas suas mãos. Demos o pontapé de saída deste azul ou branco com os bem-amados. Começou a começar em grande. Foi fácil a rapidez? Foi, a rapidez foi fácil. E tu sabias quem era o massagista? Não, eu conheço mais ou menos os atletas e os dirigentes e achei que o senhor tinha assim um ar de massagista, então Um ar de arrisquei. massagista. Muito bom, um ar de massagista é muito bom. Olha, tu tens 2 filhos, não é? tenho 2 filhotes, a Clara e o Martim. Que idade é que eles têm? 5 e 9 meses. Quem é que tem 9 meses? É Clarinha. É Clarinha, então ainda não te chateia com a Frozen? Ainda não. Ainda não estás a ouvir Só aquelas mesmo músicas em não casa? dorme. É a única coisa Não que ela dorme? chateia. E como é que tu fazes? Ando sempre com olheiras, mas não há problema. E não há assim umas técnicas para os bebês? A tua mãe não te ensina umas técnicas para os Colo. bebês? É mimo. É miminho. Sabes qual é o problema? É o nome da vossa família. Bem amados, É muito isso. miminho, Muito muito amor. carinho. Depois acontece isso. É uma pena. Podias ter trazido o teu filhote. Pois é, podíamos ter trazido. Para a próxima, se isto correr bem, trazes para isso. falar um bocadinho Fica com ele. combinado. Na Está próxima, prometido? vem a claque. Boa. Vamos então agora nomear a categoria. Até já. A categoria em que vamos começar a jogar é a categoria Clube, subcategoria Personalidades. Recordo aqui aos nossos concorrentes de hoje que têm 15 segundos para responder a cada pergunta que eu vou colocar. Nos primeiros 8 segundos podem acionar as ajudas que têm a vosso dispor, que é a troca da pergunta ou a troca do jogador. São as ajudas que podem utilizar durante este jogo, que tem a duração de 10 minutos, 5 para cada lado. Para haver um golo é preciso haver uma sequência de 3 respostas corretas. Muito boa sorte, espero que se divirtam e que tenham sorte, naturalmente. Isto é só a primeira mão, ainda teremos uma segunda mão entre estas duas equipas para definir qual delas é que passa à fase de grupos deste azul ou branco. Vamos começar, vamos pôr a bola a rolar. A posse de bola, esta primeira posse de bola, vai para a equipa Os Bem-Amados e vamos então começar a jogar. Pergunta para nível 1, Isabel. E não se esqueçam que podem falar entre vocês antes de responderem, se entenderem, ok? De que clube se transferiram para o Futebol Clube do Porto os jogadores Marega e José Sá? Tondela, Benfica ou Marítimo? É ser. Marítimo, certo. Avançamos para a próxima dificuldade, neste caso uma pergunta para nível 2, para a equipa Os Bem-Amados. Qual foi o primeiro ano de José Maria Pedroto como treinador principal do Futebol Clube do Porto? 1960, em 1966 ou em 1976? B. B está correto. Pedroto, que ainda ficou até 69 no comando técnico do Futebol Clube do Porto, nessa primeira passagem pelos Dragões. Vamos à primeira pergunta, que pode valer o primeiro golo neste azul ou branco para a equipa Os Bem-Amados. Vamos, por isso, para uma pergunta de nível 3. Vamos então a isso. A pergunta é a seguinte. A 6 de maio de 1948, o Futebol Clube do Porto vence o Arsenal no estádio do Lima. Quem treinava os azuis e brancos nessa altura? Hiládio Vasqueto, Alejandro Scopelli ou Lipo Erska? C. C. Não é a resposta C. Esta é mesmo difícil. Atenção que é para nível 3. É ela responder. Está quase a terminar o tempo. Muito bem, é o golo e é o primeiro para a casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão.
Pois é. Está a correr bem para a Casa do Futebol Clube Porto Famalicão. Para já está na frente do marcador por 1-0 e vamos conhecer a categoria em que vamos jogar a partir de agora. Categoria Mundo, subcategoria Artes e Lazer. Vamos dar a posse de bola aos bem-amados para responderem este primeiro golo da Casa do Futebol Clube Porto Famalicão. E a primeira pergunta é esta, Isabel. Que sobremesa é popularmente conhecida por Romeu e Julieta devido à perfeita conjugação de sabores? Queijo com marmelada, queijo com maçã ou queijo com banana? Queijo com marmelada. Muito bem, queijo com marmelada, está certa a resposta. Próxima questão para nível 2, para a equipa Os Bem-Amados. Em que ano nasceu a cantora britânica Adele? Em 1876, em 1980 ou em 1988? B. 5 segundos. Não é a resposta B. Resposta C está certo, 1988. Nasceu a 5 de maio de 88. E por isso mesmo roubaram a posse de bola mais uma vez à equipa Os Bem-Amados e vamos ter que dar a possibilidade à equipa da Casa do Futebol Clube Porto de Famalicão de poder, quem sabe, marcar o 2-0 caso acerte na próxima questão que vamos colocar. E a próxima questão, dentro desta categoria Mundo, Artes e Lazer, é esta. Em que cidade dos Estados Unidos é possível visitar a Torre Obelisco Espacial? Orlando, Las Vegas ou Seattle? Seattle está certo, é o 2-0 para a equipa da Casa do Futebol Clube Porto Famalicão. (2-0) aumentam a vantagem nesta primeira parte deste azul ou branco. A Casa do Futebol Clube Porto de Famalicão, ainda nenhuma das equipas utilizou as ajudas que têm ao seu dispor. Poderão fazê-lo, já sabem, nos primeiros 8 segundos de cada uma das perguntas. Para já, o tema das próximas questões que eu vou colocar vai ser cidade, património. Vamos então, os bem-amados, para jogarem a partir deste momento. Pergunta para nível 1. No Porto, onde podemos percorrer o Pátio das Nações? No Palácio da Bolsa, na Igreja de São Francisco ou na Alfândega do Porto? Palácio da Bolsa está certo. Pergunta para nível 2, para a equipa Os Bem-Amados. Que elementos se destacam e dão fama à Avenida Dom Carlos I no Porto? As palmeiras, os edifícios ou as lojas? Resposta A, palmeiras. Carregue novamente, porque ainda não acionaram. Aqui. Muito bem, as palmeiras, está certo. E é um bom sítio para passear com um Porsche 911, não é, Claudinho? Não é? Que é o seu sonho, ter um Porsche 911 a passar ali naquela avenida, maravilha, não é? Bom, pergunta para golo. Podem reduzir aqui para 2-1, ok? Nos elevadores da Ponte da Rábida existem 4 esculturas da autoria de Anatola Camels e Barata Feio. Barata Feio, querem a substituição de pergunta? É isso? Sim. Muito bem, a resposta correta já agora era a B. Barata Feio e Gustavo Bastos. Vamos por isso mesmo pedir para nos darem nova pergunta para nível 3. Nova pergunta para nível 3. Pergunta essa que pode valer então golo para a equipa Os Bem-Amados, se responderem corretamente. Estejam então atentos à pergunta que vai ser colocada por vídeo. Este é um dos jardins mais populares e conhecidos da cidade do Porto, o Jardim da Cordoaria. Mas esta é uma designação popular, uma vez que há já muitas décadas que o seu nome é outro. Qual é a designação oficial do Jardim da Cordoaria? Podem olhar então para a pergunta, têm ainda 12 segundos para responder a partir de agora. João Chagas, Reitoria ou Árvore da Forca? João Chagas está certo, é o golo para a equipa Os Bem-Amados. Muito bem. Muito bem, houve golo, por isso mesmo significa que vamos ter que trocar de categoria. E aí vem ela. Categoria País, subcategoria Território. Vamos então agora dar a posse de bola à equipa Casa do Futebol Clube Porto de Famalicão, vencedora de, já venceu 2 dragões, certo? Sim. 2015. Estamos a trabalhar para o segundo. Estão a trabalhar para o segundo, muito bem. Vamos então para a pergunta para a Casa do Futebol Clube Porto de Famalicão.
Faltam apenas 20 segundos para terminar o nosso tempo nesta primeira parte. Onde fica localizada a nascente do rio Mondego? Serra da Estrela, Serra do Marão ou Monchique? Serra da Estrela, Certo, Serra da Estrela. Terminou a primeira parte. É verdade, e com animação. Serra da Estrela também é assim um fim de semana. Sabes fazer ski? Não. Então, podíamos aprender a fazer um fim de semana interativo, tipo team building. Não acham? Com a Foral de Ideias e com a produção, todos assim para o ski. Fica a ideia. Sim. Bem, enquanto vamos discutir esta minha ideia, não é que eu sou uma idiota, as pessoas vão agora trocar de campo e vamos continuar a jogar. Luís, muito bem, está com uma grande vantagem, o que realmente é gratificante, no mínimo. Para já está com Mas vantagem. agora, como estava aqui a dizer, um dos seus elementos da sua equipa agora vai ser se calhar um bocadinho mais difícil que vão jogar fora. Pois, nós vamos a jogar fora, vai ser mais complicado, mas nós temos fé que realmente fora, com o apoio deste maravilhoso público, vamos ganhar o jogo. Eu ouvi dizer que o Luís é um bocadinho conservador, mas porquê que diz que é conservador? São uns 63 anos. Mas é assim uma pessoa tradicional, gosta das coisas antigas? Sim, da preferência gosto de coisas. Pronto, a idade também vai amadurecendo as pessoas, não é? Ai, mas parece tão jovem, eu olho para si, pois é. parece um... O pior é a máquina, o computador é que já é velho. O hardware é novo, o computador é que. Mas isso hoje em A dia CPU é que é mais forte. Sim, mas hoje em dia a medicina está muito evoluída, nada acontece, Também, não se preocupe. já encomendei um hardware novo e vai-se fazer uma modificação, que agora pode-se fazer tudo. Claro que sim, vai viver mais tempo que o Manuel de Oliveira. Se calhar. E agora vamos continuar a jogar e continuamos na mesma categoria. Força. Até já. Até já. Vamos continuar exatamente na categoria em que estávamos no final da primeira parte, categoria país, subcategoria território, sendo certo que neste início de segunda parte quem começa a jogar é a equipa Casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão, é como no futebol. Primeira parte começou os bem-amados, agora começam a Casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão. Recordo que vocês ainda têm as duas ajudas disponíveis, vocês já só têm a ajuda da troca do jogador, se assim entenderem, ok? Vamos então para a bola a rolar nesta segunda parte, 2-1 para já é o marcador. Qual é o mais pequeno município em extensão territorial, Pedro? São João da Madeira, Porto ou Maia? São João da Madeira. Certíssimo. Não chega a 8 km quadrados. Pergunta para nível 2, ainda dentro desta mesma categoria. A Serra da Malcata é uma área protegida, uma reserva natural ou um parque natural? Área protegida. Não é uma área protegida. Passa para vocês. É uma reserva aliás, natural. B ou C? B. Reserva natural, está certa a vossa resposta. Muito bem. Vamos então para a pergunta que pode valer um empate para vocês, se caso acertem na próxima questão que vos vai ser colocada. A ponte internacional do Guadiana liga Ayamonte, Espanha, a que localidade da Algarvia? Vila Real de Santo António. Alcoutim, Vila Real de Santo António ou Castro Marinho? Castro. Sim. Resposta C, Castro Marinho. Correto, Castro Marinho está certo. É um empate para a equipa Os Bem-Amados. Ficaram na dúvida entre Vila Real de Santo António ou Castro Marinho, mas responderam muito bem. Sim, senhora, foi um empate, como eu disse no início, tudo muda muito rapidamente. Para já 2-2, equilíbrio total nesta primeira mão do azul ou branco entre estas duas equipas, para já estão a jogar muito bem. Ora, categoria cidade, subcategoria vida e a cidade, as questões que eu vou colocar a partir deste momento. E vamos dar então, Casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão, tenha nesta altura a posse de bola, para começar ou para dar início a uma nova sequência de perguntas que pode chegar a golo, ou pode dar em golo. A cidade do Porto é delimitada pelo Douro, pelo Atlântico e pela Marginal e Avenida da Boa Vista, pela VCI ou pela Circunvalação, Pedro? Circunvalação. BVCI. Não é a resposta B. Resposta A ou C são as possíveis nesta altura? C, circunvalação. Circunvalação, está certo.
Quer isto dizer que a equipa Os Bem-Amado roubam a bola, vão poder continuar a jogar em direção à baliza. Vem aí a pergunta para nível 2. Quem destes escritores não é natural da cidade do Porto? Almeida Garrett, Eugênio de Andrade ou Júlio Diniz? Claudino é quem tem que selecionar a resposta. Uma pergunta para nível 2 nesta altura. Eugênio de Andrade, está certa a resposta. Ora, muito bem, a próxima questão vale golo, vai ser colocada pelo Jorge Pinto. Vamos ouvir. Quem foi o encenador da peça À Espera de Godot, de Beckett, apresentada neste teatro, Teatro Nacional de São João, em 2014, pela companhia Ensemble? Pergunta colocada e a partir de um grande espaço cultural da cidade do Porto. As possibilidades de respostas são essas que já apareceram. Miguel Seabra, Rogério de Carvalho ou Carlos Pimenta. 5 segundos. Resposta C. Carlos Pimenta é certo. 3-2 para a equipa Os Bem-Amados. Pois é. Confirma-se a minha teoria, tudo muda muito rapidamente e agora houve mesmo uma cambalhota no marcador. 3-2, os Bem-Amados estão nesta altura a vencer, estão na frente do marcador por 3-2. Vem aí mais uma categoria, país, subcategoria cultura. Casa do Futebol Clube Porto Famalicão, a posse de bola é vossa a partir de agora. Vamos então, tem que regressar aos golos, não é verdade? Claro, vamos tentar. Vamos fazer por isso, pelo menos. Quem escreveu o poema épico Os Lusíadas? Vamos lá, faltam 2 minutos para terminarmos esta primeira mão. Quem escreveu o poema épico Os Lusíadas? Luís de Camões, Sá de Miranda ou Gil Vicente? Luís de Camões. Certíssimo, grande Luís de Camões. Avançam mais uns metros no terreno de jogo, vem aí mais um obstáculo rumo à baliza. Nas gravuras rupestres de Foscoa é reproduzida a figura de um animal hoje extinto. Qual? Cabra selvagem, o veado ou auroch? Troca por C. Auroch. Muito bem. Correto. Vem aí a pergunta para vocês poderem chegar ao empate, ok? Ele vai colocar essa mesma questão e depois vocês irão responder aquilo que entenderem. Vamos então ouvir. António Lobo Antunes, José Saramago, Luís Miguel Rocha, 3 grandes nomes da literatura portuguesa. Qual deles, com a sua primeira obra, conseguiu estar no top 10 do New York Times? Podem começar a responder. António Lobo Antunes, Luís Miguel Rocha ou José Saramago. Tem ajudas ainda ao vosso dispor. 10 segundos. Agora já não podem dispor das ajudas. Está a terminar o tempo. Não é António Lobo Antunes, a resposta correta. Os Bem-Amados. Pergunta para nível 3, atenção. C. José Saramago. Também não é José Saramago, era Luís Miguel Rocha, era a resposta correta. Pois é, sendo assim, vamos ter que regressar ao nível 1 de perguntas. Vamos continuar nesta categoria e subcategoria, país, cultura, mas a posse de bola vem mais uma vez aqui para a Casa do Futebol Clube Porto de Famalicão. Vamos começar uma nova leva de perguntas que pode levar ou não a golo. Que rei foi assassinado durante o regicídio de 1988, aliás? Dom Carlos I, Dom Pedro V ou Dom João I? Dom Carlos I. Dom Carlos I. Certo, Dom Carlos I. Próxima questão. Que atriz portuguesa participou no filme de 2003, O Amor Acontece? Lúcia Muniz, Maria de Medeiros ou Ana Bustorff? Lúcia Muniz. Certo! Certo, ora bom, estão novamente em frente à baliza, ainda dentro desta categoria. Vamos ver se agora conseguem chegar mesmo ao empate. Seria importante, até porque estamos na reta final do nosso jogo desta primeira mão. E a pergunta é esta, faltam 30 segundos para terminar o nosso tempo. Francisco, o tema O Tempo Não Para é cantado por que cantora portuguesa? Dulce Pontes, Mafalda Veiga ou Marisa? Mafalda Veiga. Não. C. Marisa. Certo! E é com um grande golo!
acabamos com o 4-2 para a equipa Os Bem-Amados. Este azul ou branco? Tu hoje estás à maneira. Eu hoje estou mesmo super azul ou branco. É Olha, uma 4-2, homenagem. ganhou a equipa Os Bem-Amados nesta primeira mão. Foi Já espetacular. temos mais uma mão. E espetacular também é tê-lo assim, aqui, comigo e com o Tiago, bem perto de nós. Basta ir a www.azulobranco.pt. Podem estar mais perto. Ainda podem estar mais estar perto. aqui. Quer estar aqui, nesta maravilha do azul branco. Isto é uma energia, não é? E podem ganhar prémios também, que é para isso que as pessoas vêm cá. azulobranco.pt para se inscreverem, Exatamente. ok? E para se inscreverem, inscrevem-se nesse site e depois vêm aqui. Se correr bem, vão aos oitavos de final, ganham 1.200 euros em cartão na Rádio Popular. E se correr melhor que nunca, muito bem, Tem acontece? direito a um cruzeiro. Um cruzeiro no Mediterrâneo, não é? Muito espetacular. Bem, até já, sem lenços brancos. Deus, boa noite. Obrigado por estarem aí deste lado. Fiquei com muita pena, mas calma, quem dá uma segunda mão, não está nada perdido. E às vezes também é bom fingir que não se percebe nada e da próxima vez vier e pumba, não é? Apanhados por mim. Não. Mas agora vai começar a correr bem, vão mudar de tática, não vão? Para a próxima? Então, no próximo programa vamos contar qual é a tática. Boa sorte para a próxima vez e não desistam, não desanimem, quero aqui emoção. E tu a mim não me enganas. Isabel! Isto há muito amor nesta família. E o amor até passa para os bons resultados e para a televisão. Parabéns! Obrigada. Muito bem. Vemo-nos então da próxima vez. Vamos ver como é que corre a segunda mão. Obrigada e todos juntos vamos mandar um beijo lá para casa. Até amanhã.